Bom, a gente viu até o presente momento que a diabetes mellitus está relacionada, né, com a resistência à insulina ou deficiência na produção desse hormônio. Mas como que a insulina atua e onde ela atua? Então, a insulina ela tem 3 tecidos-alvo, que são o tecido adiposo, o músculo estriado esquelético e o fígado. E em cada um desses tecidos, a insulina tem um papel importante. Então, no tecido adiposo, ela vai aumentar a captação de glicose na medida em que ela diminui a quebra, né, de gordura, ou seja, a lipólise. No fígado, ela diminui o processo de gliconeogênese, reduzindo a glicemia. E ainda, no músculo estriado esquelético, ela aumenta a captação de glicose, ela estimula a síntese de glicogênio, que é o armazenamento, né, da glicose nas nossas reservas, e ainda tem o efeito anabolizante, né, se tratando do aumento da síntese proteica. Agora, qual seria a fisiopatologia, né, do diabetes? Então, a gente viu que no diabetes há uma resistência à insulina inicialmente, que com o passar do tempo culmina na destruição das células beta-pancreáticas com redução, então, da produção do hormônio insulina. Uma vez que eu tenho uma atividade da insulina reduzida sobre esses tecidos-alvo ou uma redução na produção desse hormônio, o que vai acontecer? Então, a não atividade, né, da insulina sobre o tecido hepático leva ao excesso de liberação de glicose na corrente sanguínea. A atividade também reduzida da insulina sobre o músculo e tecido adiposo vai levar a uma redução da captação da glicose. Tudo isso culmina com o quê? Com uma hiperglicemia. A hiperglicemia, por sua vez, estimula a produção, né, de hormônios contrarregulatórios, como o glucagon, pelas células alfa-pancreáticas, estimulando ainda mais o que? Uma hiperglicemia sustentada. E aí eu separei em vários aspectos quais seriam as consequências dessa hiperglicemia sustentada, né? O que ela vai alterar no organismo? E quais serão as consequências? Isso tudo correlacionando com o caso clínico abordado na primeira aula. Então, um dos aspectos que eu separei aqui para vocês é a correlação da hiperglicemia com o estresse oxidativo, tá? Então, a hiperglicemia sustentada, ela vai afetar várias vias metabólicas. Uma delas é a via do poliol, que é importante para correlacionar com o nosso sistema antioxidante. Então, uma vez que eu tenho essa via dos polióis afetadas, eu tenho uma produção reduzida, né, de NADPH e, consequentemente, de glutationa, de catalase, da superoxidesmutase, que são enzimas importantes para evitar o estresse oxidativo, né? Mas, como eu tenho uma hiperglicemia sustentada, isso favorece a esse estresse. Além do que, a hiperglicemia sustentada também pode levar à formação de produtos finais de glicação não enzimática, que a gente conhece como AIDs. Esses elementos, eles ativam macrófagos que estão relacionados com o estresse oxidativo, tá? Então, tudo isso vai cursar com o quê? Com o aumento, né, da produção de espécies reativas de oxigênio, como, por exemplo, o peroxinitrito. E isso vai trazer muitas consequências, dentre as quais uma delas que vai se correlacionar ao nosso caso clínico inicial. Então, uma vez que eu tenho um aumento dessas espécies reativas de oxigênio, por exemplo, haverá uma redução do óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. Então, se eu tenho redução de óxido nítrico, eu vou ter redução da luz do vaso. Isso vai implicar no quê? Numa redução de fluxo sanguíneo para algumas regiões do corpo. Outra coisa também é a disfunção endotelial, no qual esses estresse oxidativo, levando à formação de espécies reativas de oxigênio, estão associados. Ainda também tem aumento da expressão de moléculas de aderência, que são os leucócitos circulantes e plaquetas, contribuindo para a formação do quê? De trombos e a redução ali, né, da luz dos vasos. E outra consequência também está relacionado com alterações da cascata de coagulação, favorecendo a formação de trombos. E não menos importante, haverá oxidação, né, do LDL, né, que é uma fração de colesterol, formando as células espumosas. Então, todos esses elementos que estão relacionados com o estresse oxidativo favorecerão o que a gente chama de processo de aterogênese, né? E isso aqui
tem uma correlação direta com o que foi descrito no exame clínico inicial. Então, uma vez que eu tenho aterogênese, isso vai poder levar a uma redução do quê? Do fluxo sanguíneo, né? Então, isso é o que a gente chama de aterosclerose obliterante, né? 90% dos casos de aterosclerose estão relacionados com obstrução da luz do vaso. Inicialmente ela é unilateral, mas há uma progressão bilateral com o passar do tempo, tá? E o estadiamento dessa doença arterial obstrutiva periférica de membros inferiores pode ser feito, por exemplo, né, pela tabela de Rutherford, tá? Mas o que é importante aqui para vocês? Que a aterogênese vai reduzir o fluxo sanguíneo e a redução do fluxo sanguíneo faz com que haja alteração dos nervos periféricos, né, da microcirculação. Então, há uma desmielinização desse nervo, e isso vai ter uma consequência importante no paciente diabético e também que a gente vai ver que tem uma relação aqui com o nosso caso clínico inicial, tá? Então, o estresse oxidativo por conta, né, de uma hiperglicemia sustentada, levando a longo prazo a uma doença arterial obstrutiva periférica. E aqui eu estou falando em termos de membros inferiores, né? Lembrar que o paciente, ele teve o quê? A amputação do hálux e ulcerações em outros dedos, né, dos pés. Tá? Aqui é a tabela no qual é feita o estadiamento, né, dessa doença arterial periférica e leva em consideração alguns aspectos, tá? Então, lembrem que o paciente relatava que tinha uma claudicação, que é aquela dor ao realizar algum tipo de esforço na panturrilha? Então, de acordo com esse grau de claudicação, a gente consegue classificar, né, fazer o estadiamento dessa doença arterial periférica, tá? E não só a claudicação está relacionada, mas também existem situações que já há necrose, né, gangrena daquele membro acometido. E foi o que aconteceu na situação aqui inicial, né? Então, o paciente ele já vinha relatando uma claudicação intermitente, que provavelmente já estava em repouso. Após aquela cirurgia que ele fez inicialmente do hálux, teve uma infecção na pele, né, no local ali do sítio cirúrgico, que evoluiu, né, com necrose, né, gangrena, até a perda funcional irrecuperável, que foi a amputação. Tá? E algumas alterações tróficas que o paciente também apresentou e que estão relacionadas aqui com uma doença, né, arterial periférica. Então, diminuição ou ausência de pelos. Então, eu comentei com vocês inicialmente que o paciente ele tinha rarefação, então era escasso, né, pelos naquela região. Alterações das unhas, a pele é mais seca, né, descamativa. Os pulsos arteriais e tibiosos, né, eles estão ausentes ou até mesmo, né, diminuídos, depende da situação, né, e isso aconteceu no caso clínico aqui descrito. Ulcerações, né, em regiões distais, necrose e gangrena. Então, notem que todas essas alterações tróficas, que são sinais clínicos associados a uma insuficiência arterial periférica, o paciente apresentava, né, e isso que foi que está correlacionado com o desfecho final, que foi a amputação do hálux, tá? Pensando ainda nas consequências de uma hiperglicemia sustentada, persistente, em qual outro aspecto, né, o paciente ele pode ter alterações? Uma neuropatia. Então, eu comentei com vocês que, além, né, da redução do fluxo sanguíneo para as extremidades, há também uma deteriorização, né, uma desmielinização do nervo, né? Isso faz com que o paciente ele tenha uma perda tanto sensitiva quanto motora, né? É o que a gente chama de neuropatia. Então, existem regiões que são mais propensas a ter lesões por conta dessa neuropatia. E aqui eu deixei para vocês uma figura que representa muito bem. Então, essas regiões são onde há normalmente pressões maiores sendo exercidas por aquele paciente que tem, né, diabetes. Isso porque ele perde a sensibilidade. Então, aquela propriocepção, né, do paciente ela é afetada. Então, ele tem que fazer mais esforço para, digamos assim, sentir em que ambiente ele está pisando. E além dessa sensibilidade, também existem alterações motoras, né? Por exemplo, dedos em garra. Então, o paciente ele apresentava esses dedos em garra. Isso
aumenta a probabilidade de traumatismos. E uma vez que você tem traumatismo, além das fraturas, você tem risco, né, de infecção, tá? Tem isso aqui que é muito comum também, que é a pressão interdigital. Então, ficam com dedos, né, encavalados, que a gente chama de valguismo, por exemplo, aqui do hálux, pé calvo, entre outras alterações associadas à neuropatia, tá? Então, só para lembrar, essa neuropatia, ela tem origem da onde? De uma hiperglicemia sustentada, né, por muitos e muitos anos, que leva ao aumento do estresse oxidativo, leva, né, à aceleração do processo de aterosclerose, isso tudo reduzindo o fluxo sanguíneo e afetando, né, a microcirculação e os nervos periféricos. Outra coisa que aí é mais para correlacionar ao assunto inicial que eu coloquei como tema da aula, que é o pé diabético, qual a relação, né, dessa hiperglicemia sustentada com o sistema imunológico, tá? Então, a gente já viu em aulas anteriores, se não lembrarem, voltem para o módulo de imunologia, que a gente, né, que o organismo ele dispõe de várias formas de defesa, tá? E o que acontece no diabetes? Todo mundo já ouviu falar que diabético ele tem menor chance de cicatrização, maior risco de infecção, mas por quê? Por que isso acontece, né? Vocês já pararam para pensar qual é a relação, né, do diabetes com essa condição? Então, esse estudo mostra algumas coisas muito interessantes, tá? Então, por exemplo, pensando na nossa imunidade inata, que é aquela nossa primeira linha de defesa. Então, pacientes portadores de diabetes mellitus, do tipo 2, por exemplo, eles têm deficiência de proteínas e enzimas que fazem parte do sistema complemento. Então, lembrem quem é o sistema complemento, né? Então, é um sistema que vai, como o próprio nome já diz, complementar a imunidade inata. Então, são produzidas proteínas que, por exemplo, facilitam a opsonização, né? Que é o que vai fazer com que a fagocitose de alguns patógenos aconteçam de forma mais eficaz. Pode levar à formação do que a gente chama de complexo de ataque à membrana, que leva à lise tanto daquela célula infectada quanto do patógeno. Então, pacientes que tenham diabetes têm deficiência dessa imunidade do sistema complemento, tá? Levando maior chance, né, de infecções. Pensando ainda na imunidade inata, viu-se que indivíduos portadores de diabetes também tem uma diminuição da função de neutrófilos. Então, lembrem quem são os neutrófilos, né? É um tipo de glóbulo branco, circulante, e ele faz parte da nossa imunidade inata e ele responde de forma inespecífica, né? Então, ele fagocita qualquer corpo estranho. E aí, ele leva à lise, né, desses patógenos. Se a gente não tem a nossa barreira inicial, nós ficamos cada vez mais propensos ao desenvolvimento de infecções, tá? E ainda pensando, né, na imunidade inata, observou-se em alguns estudos que esses pacientes com diabetes, eles têm diminuição de citocinas inflamatórias. Então, a inflamação é importante para a imunidade, né? Então, se a gente não tem as citocinas que são os sinalizadores ali desse processo, isso diminui cada vez mais esse tipo de resposta, tá? E agora, pensando numa resposta mais elaborada, uma resposta adaptativa, observou-se também que esses pacientes diabéticos, eles têm redução de uma resposta mediada por linfócitos T. Então, voltem na aula depois que eu falo sobre imunidade adaptativa celular. Nesse tipo de imunidade, muitas células são recrutadas, né? E isso vai tornando a imunidade cada vez mais específica, tá? Então, pensando num contexto de imunidade, é isso que acontece no paciente diabético. Então, muitos setores, né, do processo imune estão afetados, tá? Sem contar que há uma diminuição do nosso sistema antioxidante, né? E aí isso também vai promover a mais estresse oxidativo e morte dessas células que tem um papel importante na defesa e imunidade, tá? E aqui, pensando em tudo isso que foi falado, um paciente diabético, né, em função dessa hiperglicemia sustentada, ele vai, a longo prazo, desenvolver uma neuropatia, seja ela sensitiva ou motora, que vai, né, predispor a traumatismos, que leva a ulcerações, risco de infecção e o desfecho mais agressivo, que seria a amputação.
Além disso, essa mesma hiperglicemia sustentada no diabetes tem uma correlação direta, né, com doença vascular periférica, que leva à isquemia e, portanto, redução do fluxo sanguíneo para as extremidades, gangrenas, ulcerações, que levam a infecções e também o mesmo desfecho de amputação. Então, se a gente for pegar o caso clínico inicial que foi descrito, aconteceu tudo isso com o paciente, né? Ele tomava as medicações, né, regularmente, porém não foi possível o controle glicêmico por muito tempo, né? Então, eu não coloquei um dado aqui, mas na época em que esse paciente teve todo esse problema, a hemoglobina glicada estava em torno de 10%. Então, ou seja, nos últimos 3 meses, houve uma variação muito brusca da glicemia capilar, né? E isso vai predispor todas aquelas situações que eu comentei, aumento de estresse oxidativo, né, aceleração do processo de aterosclerose, redução de fluxo, diminuição de defesa, tudo isso culminando, então, para maior riscos, né, de infecções e amputação no caso do diabético, tá? E aí, eu chego num ponto crucial da aula, né, que foi meu objetivo, na verdade, inicial, quando eu comentei sobre esse caso clínico, que é o pé diabético, né? Então, o pé diabético é uma condição comum e tem uma definição própria, né? Eu acho que esse assunto tem que ser mais difundido e nós temos que ter uma atenção especial para isso, tá? Então, o pé diabético, ele é definido como uma infecção, ulceração e ou destruição de tecidos moles, né? Isso associado a alterações neurológicas, como a gente viu, né? Neuropatia periférica ou sensitiva, e também há vários graus de doença vascular periférica de membros inferiores, que a gente também viu, né? O paciente ele tinha uma insuficiência arterial periférica de membros inferiores. Então, é assunto de extrema importância, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, só para vocês saberem que existem muitos patógenos que estão correlacionados com essa infecção no pé diabético. Então, a maioria deles são bactérias que estão onde? Na nossa pele, né? E vai depender, né, do grau de lesão, do grau de profundidade, qual o tipo de bactéria que está ali colonizando, tá? E agora, qual que é a importância desse assunto, né? Eu comecei com o caso clínico, falei um pouquinho sobre diabetes, depois falei um pouquinho sobre a consequência, né, dessa hiperglicemia sustentada. Falei do pé diabético. A importância aqui, tudo isso que eu falei, pessoal, é para chamar atenção ao pé diabético, tá? Por quê? Porque o pé diabético ele leva a uma incapacidade, tá? Além do que, há complicações importantes. Dentre elas, abscessos, artrite séptica e até osteomielite, que é uma infecção de difícil controle, tá? Sendo que 85% dos casos das amputações de membros inferiores são por conta de ulcerações. Então, lembrem daquele quadro que eu mostrei? A neuropatia, a doença arterial periférica, todas elas, né, levando a maior risco de traumatismos, infecções e o desfecho final de amputação, né? Então, isso é algo a se pensar e ficar mais de olho, né? Então, lembrar que tem uma tríade importante para a gente investigar e ficar sempre atento aos pacientes diabéticos, que é a neuropatia, as deformidades associadas a essa neuropatia e riscos maiores de traumatismos, tá? Então, aqui eu deixei em destaque aquele dedo em garra, em martelo, predispondo, né, a traumatismos e, por conta disso, maior riscos também de ulcerações, né, por conta da pressão exercida naquela região, né, já que o paciente diabético, ele perde a sensibilidade, né, então ele faz mais esforço e muitas vezes ele nem percebe, né, que houve algum tipo de lesão, tá? E como prevenir o pé diabético? Então, eu achei interessante que é um abecedário aqui de coisas que a gente precisa ficar atento para prevenir que isso aconteça, para que o paciente ele tenha um desfecho de amputação, perda de incapacidade, né? Tudo isso reduzindo a sua qualidade de vida. Então, a gente tem que observar várias situações. Eu não vou falar de todas elas, depois vocês olhem com calma essas informações aqui deixadas, tá? Mas a gente tem que olhar desde o histórico, né? Se esse paciente já teve algum tipo de alteração ou ulceração nos pés, até o tipo de calçado que ele utiliza, que pode aumentar, né, o risco de traumatismo, a temperatura de pele, né,
lembrando que isso pode estar relacionado com diminuição de fluxo sanguíneo ali para as extremidades. Se o paciente ele consegue perceber alguma sensação de pressão, então existem exames para isso, né? Que é o monofilamento. Então isso é importante para avaliar esses graus de sensibilidade, né, do paciente, entre outras coisas. E se a gente observar sempre esses itens num paciente diabético, a gente acaba levando a menor riscos, né, de um pé diabético e a amputação a longo prazo, tá? E lembrando do caso clínico inicial, então, o paciente ele teve amputação, né, ele teve ulceração, ele quase que teve perda de outros dedos, né? Tinha uma porta de entrada muito grande, né, para patógenos, né, levando a riscos de infecções. Mas, com uma boa assistência, uma equipe multidisciplinar, com novas metas glicêmicas estabelecidas, uma dieta mais balanceada e tratamentos complementares, né, como a câmara hiperbárica, foi possível o quê? A resolução dessas lesões, né? Só que vejam, mesmo com tudo isso, houve o quê? Desde o início, né, do relato até de fato a resolução, 1 ano se passou, tá? Então, notem como é difícil realmente controlar essa situação, né? Então, aqui seria a região do coto, né, onde houve a amputação, né, houve cicatrização completa. E aqui é aquela região onde tinha uma ulceração bem grande. Então, notem, também houve resolução completa. Esse único pontinho vermelho é o que a gente chama de tecido de granulação. Então, houve cicatrização ali por segunda intenção, né? Então, não pode estruturar essa região. Né? Esse paciente ele tomou antibiótico por muito tempo, né? Por pelo menos 9 meses, até que tudo isso foi possível. E lembrem que eu falei que esse caso era muito particular, e por isso que eu comentei com carinho todos esses aspectos, porque a pessoa que possibilitou que isso fosse divulgado é o meu pai, tá? Que tá super bem, depois de todas essas complicações, ele não teve nenhuma incapacidade, ele faz as suas atividades regulares, ele caminha, ele viaja, não tem mais nenhum tipo de lesão nos pés, só que a partir de agora ele ficou mais vigilante. Houve uma conscientização, né, em relação ao controle glicêmico. E aí eu só tenho a dizer muito obrigado por essa oportunidade, pai, por divulgar esse assunto muito importante, que eu gostaria que vocês ficassem de olho, porque é uma coisa muito comum de acontecer, né, o pé diabético. E é normalmente assim que acontece, né? Tem aquela lesãozinha, vai deixando, até que por conta de uma doença mais grave, que é a insuficiência arterial periférica, chega uma hora que isso não é mais reversível. Então, muito obrigada, espero que vocês aproveitem essa aula para complementar seus conhecimentos e muito bem-vindo ao canal.